Hola a todos y todas, bienvenidos a Camino a Indexadas, esta serie de webinars previos a nuestro gran evento Indexadas que tendrá lugar en noviembre. Si todavía no se suscribieron o registraron al evento, pueden hacerlo en nuestra página indexadas.latinasenseo.com. A lo largo de estas sesiones, en este camino a nuestro evento, vamos a recibir algunas de las mejores especialistas de SEO de nuestra comunidad, con el objetivo de aprender, de compartir y de discutir algunas cosas relacionadas con SEO. Hoy tenemos a Amanda de Brasil, así que vamos a tener una charla en portugués sobre justamente cómo está transformando la búsqueda generativa al SEO tradicional. Si hay dudas o consultas, lo pueden hacer en el chat que se encuentra en la plataforma y después al final de la palestra vamos a contestar las dudas o consultas. De todas maneras, esta charla se va a grabar y van a poder tener acceso a la charla después. Ya podés presentarte, Amanda, ya te dejo para que nos cuentes sobre este tema tan interesante. Olá, muito boa tarde a todos. Vou começar aqui o conteúdo. Primeiro, eu queria me apresentar para vocês. Então, esses aqui são os meus filhinhos de 4 patas, o Salem e o Haku. Sou tutora dos dois. Sou filha da Ana, do Armando e irmã do Guilherme. Tenho 19 anos de experiência com marketing digital e sendo 15 deles com SEO. Antigamente eu fazia uma apresentação toda elaborada, quase um currículo, quase um LinkedIn, mas eu acho que hoje em dia não faz sentido, porque hoje em dia a gente se conecta com pessoas, né? E até nos últimos anos eu tenho tentado me conectar mais com a minha essência na hora de compartilhar conteúdo como esse aqui para vocês. Eu sou designer de formação, mas eu virei dev por pura loucura da minha cabeça. Eu não sei por que eu tomei essa decisão. Mas antes mesmo de ser designer, eu programava sites, eu fiz sites para comunidade, para o bairro, para empresas e pequenas empresas, e isso foi evoluindo junto com a minha carreira. Então, ao longo da minha estrada, eu acabei juntando o lado desenvolvedora, o lado designer e aprimorando tudo isso com SEO para que as empresas que eu trabalhei dentro do marketing digital se desenvolvessem dentro da busca orgânica. Hoje eu sou CEO e fundadora da SEO 360. Eu acabei de passar por um rebrand, a marca se chamava Foca antes, mas com o posicionamento estratégico que eu tenho para os próximos anos e de expansão para fora do Brasil, fora da América Latina, eu preferi trocar o nome para um nome que fosse mais universal. Sou nerd, otaku e completamente rock and roll das ideias. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que a gente vai falar sobre aqui hoje? A gente vai focar completamente no SGE, Search Generative Experience, e como ela já está impactando dentro da nossa área, dentro da busca, e quais são as primeiras impressões que a gente está tendo com relação às mudanças, como que isso vai ser transformado e como isso vai impactar o nosso trabalho no dia a dia. O SGE nada mais é que uma busca avançada que utiliza inteligência artificial para já gerar a resposta para o usuário, para já responder o que ele quer, para já trazer a solução para ele de maneira mais automática, de maneira mais personalizada. Então, ele usa a partir do como a pessoa está se comunicando, fazendo a pergunta ou consultando ali o prompt, para personalizar essa experiência para esse usuário. Dependendo do perfil de navegação e de outros comportamentos, ele também vai personalizar esse resultado. E ele usa muito o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês ao longo da apresentação, mas que não é novidade. O Google já vem implementando isso, pelo menos desde 2019 a gente tem um insight em cima disso, 2019 para 2020. De como ele estava incutindo mais a questão da linguagem natural e a forma de comunicação de fala natural
dentro da busca. Então, o SG integra tudo que o Google já vem fazendo nos últimos anos para entregar isso através de uma geração de resposta automática por IA. E quando a gente fala do antes e depois, vamos imaginar o nosso SEO como é trabalhado hoje. Apesar de que em muitos territórios o SG já está com tudo, né? O foco é em rankings tradicionais, o nosso top 1, top 2, top 3, palavras-chave e links, snippets padrão. A gente já vem sofrendo com snippets em destaque e com menos cliques, mas ainda assim, eles ainda direcionavam melhor para os nossos resultados, para os nossos sites, para as nossas páginas. E a gente tem, apesar de apanhar bastante, um controle maior de resultados. Quando a gente olha para o SG na forma como ele tem sido trabalhado hoje, a gente tem resultados gerados por IA, um conteúdo relevante e completo que é entregue direto na SERP. Tem uma personalização, menos controle e maior competição. Isso quer dizer que o nosso trabalho, que já era difícil, tende a ficar mais complexo ainda. E eu vou trazer alguns insights importantes com relação a isso. E como o SGE está transformando o SEO hoje? Primeiro, com a busca relativa, generativa, né? E conteúdo personalizado. Outra coisa que ele tem embutido é a integração avançada com ferramentas. Então, em algumas buscas, tem aparecido integrações com outros chatbots, com outras ferramentas integradas direto na busca também, entregando resultado. E a gente vê uma mudança de comportamento de busca do usuário, porque ele vai procurar cada vez mais a resposta direta na SERP. Para muitas coisas, ele não vai querer mais entrar no link. Então, a gente vem notando um comportamento de uma queda importante de tráfego em muitos segmentos. Outra questão é que ela tem uma resposta dinâmica e interativa, então muitas vezes é gerado gráficos, imagens, tudo para entregar já a melhor experiência para o usuário, mas isso, obviamente, vai impactar diretamente no nosso trabalho com websites. E quais são os benefícios e oportunidades que a gente tem com o SGE? Primeiro, uma melhoria de experiência do usuário, querendo ou não, a ferramenta do Google está entregando uma experiência melhor ao disponibilizar esse recurso para o usuário. E quando a gente tem um conteúdo muito relevante em que a ferramenta identifique isso, a gente tem um aumento de visibilidade para esse conteúdo. Ele vai ser destacado de alguma maneira ali entre as recomendações da busca. E ele também é mais acessível para a maioria das pessoas. E quais são os desafios? A gente vai ter que mudar de perspectiva a forma como a gente trabalha marketing de conteúdo hoje. Não dá mais para trabalhar conteúdo rasos ou padrões demais. Porque o que é fácil, o que é simples, o que é óbvio, o SGE já vai estar entregando ali. A busca com a IA já vai entregar para o usuário diretamente. Então, a gente vai ter um desafio de se aprofundar mais. E mais além quando a gente fala de estratégia de conteúdo. Pegar nuances, estudos comportamentais sobre o usuário que a gente quer atingir para entregar um conteúdo diferenciado de verdade. Na verdade, isso já é a tarefa do profissional de SEO há muito tempo. Mas a gente vê dentro do trabalho, no mercado, um conteúdo muito raso desenvolvido pela maioria das empresas. A gente sabe que tem muito limitação com relação a budget, redatores, muitos sites utilizando IA para escrever o conteúdo por inteiro, sem nenhum critério nenhum. Então, a gente tem que mudar essa perspectiva para que a gente realmente tenha algum destaque dentro da busca por IA do Google. Um outro desafio que a gente tem é o zero click search e menos tráfego que vai vir para dentro do nosso site. Então, de novo, se a gente não entrega uma melhor experiência de conteúdo,
Se a gente continua trabalhando aquele conteúdo mais de topo de funil e que não agrega no mais ao usuário, que é algo que a IA pode entregar sozinha, que não tem uma perspectiva, por exemplo, de uma vivência, de uma experiência, a IA não consegue entregar isso na resposta dela. Então, mesmo que você esteja trabalhando com conteúdo, por assim dizer, que seria mais iniciante ou mais raso, se você traz a sua perspectiva pessoal, se você aprofunda em outros pontos dentro do seu conteúdo, isso vai ser mais atrativo. Mas se você continua dentro da perspectiva padrão e de algo que a IA pode entregar como conteúdo, a tendência é que caia nessa questão aqui, nesse desafio com relação à quantidade de cliques. Mesmo assim, mesmo a gente produzindo um bom conteúdo e trabalhando melhor essas questões dentro da nossa estratégia, o que está se vendo no mercado lá fora é que mesmo em segmentos que não eram tão competitivos, está aumentando a competitividade e mesmo conteúdos muito bons não estão aparecendo na recomendação ali do SGE do Google e conteúdos não relevantes e até errados ou até ruins estão aparecendo nas recomendações também. Então, o fato de você escrever bem, ou ter um bom conteúdo, ou trabalhar bem a experiência dentro do seu site, pode que não interferir em nada que você cair ainda dentro desse desafio. Mas eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente aqui com outros pontos. Um outro ponto é o monitoramento e medição de resultados. A gente não sabe ainda como que a gente vai enxergar essas recomendações dentro da caixa de IA ali na SERP, com relação a impressões, volumes de clique, se ele contabiliza geral no GSC. Ainda está meio nebuloso se os dados que a gente consegue captar estão certos ou não. Então, temos problemas com relação a isso, por conta desse recurso ainda ser muito novo. Ainda estão se fazendo estudos, ainda estão testando para a gente ter uma relação melhor de como que vai ser essa questão de monitoramento de resultados em cima desse recurso. E não é difícil, é só você dar uma busca rápida no Google, você vai achar um post como esse do Washington Post, ou outros artigos relacionando o SGE como uma das piores coisas já feitas pela engenharia do Google, por conter justamente esses problemas de conteúdos errôneos. Eu vi no Twitter, que aqui no Brasil foi desligado há alguns dias, eu vi muitos casos lá e threads mostrando o próprio SGE ensinando técnicas de black hat para as pessoas. Então, tem muita contradição, alucinação de IA e respostas erradas. Então, tem uma lapidação, um caminho longo pela frente para realmente ser uma ferramenta extremamente relevante. E quais são os problemas técnicos que até agora foram identificados do SGE? Principalmente alucinações, que são as BIAs, que acontece com a maioria das ferramentas de IA e o SGE não está longe de fazer isso. Vieses contextuais, então, dependendo de como a pessoa coloca ali a pesquisa dela, a resposta, como ele é baseado em contexto, ele avalia muito a parte contextual, eu quero que vocês peguem bem essa questão, a resposta pode ser influenciada por esse contexto que o usuário está dando. Então, é complexo nesse sentido. Porque dependendo de como o usuário digitar lá, a gente vai ter vieses contextuais e vieses políticos e outros vieses que são bem problemáticos. A lentidão também é um problema que vem sendo pontuado por muitas pessoas, porque, às vezes, ele não mostra a resposta gerada por IA com o botãozinho ver mais. Às vezes, ele pede através de um botão para gerar essa resposta. E ao clicar, ele pode demorar de 4 a 8 segundos para trazer uma resposta, enquanto o nosso resultado orgânico padrão, que a gente está acostumado, às vezes vem em milissegundos. Então, esse é um ponto também a ponderar.
E também a ausência de atribuição de fonte, que é outro problema nacional, internacional, com relação às IAs, porque muitas vezes a gente não tem uma atribuição de fonte correta ou clara sobre aquela resposta que está sendo gerada. E a gente entra na discussão se é plágio ou não. Saiu em uma pesquisa conduzida por essa ferramenta que chama authoritas.com, eles fizeram um estudo com base em 1.000 keywords comerciais para poder analisar algumas coisas com relação ao SGE. Uma delas, que a pesquisa levantou, tem um link aqui, depois a gente vai compartilhar a apresentação com vocês, é que apenas 4,5% das URLs correspondiam a alguma URL que no resultado padrão orgânico estava ali na primeira página. Então, ele estava pegando resultados e conteúdos que estavam mal posicionados, por assim dizer. Outra coisa é que o conteúdo SGE faz com que o site desça cerca de 1,5 tela de altura da visualização do usuário, quando não mais, o que impacta diretamente na visibilidade dos resultados orgânicos padrão. Então, imagina assim, em algumas dessas keywords do estudo da Authoritas, chegou a gerar uma resposta de mais de 3.000 palavras, então a altura proporcional em pixels chega a ser até mais do que 1,5 para poder mostrar depois os resultados orgânicos abaixo. Então, isso leva, na verdade, o nosso resultado para as cocuias, porque vai lá para baixo. O usuário não vai enxergar o nosso resultado, a não ser que ele queira muito, que ele esteja com muita vontade de scrollar ali para poder ver o resultado. Se a gente já tinha uma dificuldade padrão de taxa de CTR nas primeiras posições, através desse recurso da geração automática da busca do SGE, isso pode ser mais problemático ainda, que é aquele desafio que eu pontuei para vocês de queda de tráfego e de cliques. E dentro desse estudo, que pegou 1.000 palavras comerciais, 86,8% delas mostraram o resultado através de SGE, seja com o botão mostrar ou mostrando diretamente a resposta por IA, o que é muita coisa. Então, se a gente está falando de nicho comercial, e muitos aqui trabalham como consultores ou estão trabalhando em empresas para desenvolver a captação de leads, vendas de produtos. Então, se palavras comerciais, que são importantíssimas para a gente no nosso dia a dia, 86,8% delas vão ser impactadas pela consulta, isso vai impactar diretamente muito os nossos resultados. Não tem nem o que falar. E com base nos estudos que eu li, nas pesquisas, nas vivências das pessoas de fora do mercado brasileiro e latino, e também com os testes que eu fiz na própria busca, que eu vou ensinar vocês a ativarem o teste do SGE, eu consegui identificar algumas coisas que a gente pode trabalhar para estar em destaque quando ele recomenda links ali dentro. Uma delas, que já é nosso beabá, é o EAT. Então, a gente trabalhar nossa autoridade vira quase um pré-requisito. Às vezes a gente não olha tanto no detalhe para critérios do EAT para mostrar autoridade e relevância, mas agora a gente tem que dar total atenção para os critérios relacionados a essa métrica. E também a backlinks, porque os backlinks interferem diretamente na autoridade que a gente tem dentro da busca. Então, para a gente ser mais competitivo e conseguir aparecer nessas recomendações, a gente tem que ser uma relevância dentro do nosso nicho. A gente tem que ser a principal referência. Outro ponto importante, que eu falei para vocês já sobre a linguagem natural, o SGE trabalha muito termos e palavras conversacionais. Então, a gente tem que ter essa sinergia na hora de produzir os nossos conteúdos também. A gente não tem que focar só nas keywords padrões, que a gente trabalhava no dia a dia de busca. A gente tem que pensar em como o usuário se comunica se estivesse falando com um amigo, se estivesse falando com um colega, seja o que for, mas em pensar na conversa, não na forma como a gente digita.
na hora de redigir os nossos conteúdos. Então, a gente tem que trabalhar melhor esses termos ao longo do texto para que haja uma correlação legal para ser recomendado também dentro dos resultados do SGE. Um ponto importante até com relação a essa questão da linguagem natural, do BERT, é que ela dá mais contexto e fica mais fluido. E isso melhora a experiência do texto como um todo. Então, eu recomendo já isso desde a atualização BERT, que foi lá em 2020, e hoje eu veria como um critério importante para ser trabalhado também, por conta de como se comporta os resultados ali do SGE. Outra questão que é importante e vai continuar sendo é a questão do SEO técnico. O SGE usa muito marcação de dados, esquemas para interpretar contexto e trechos dentro do seu conteúdo. Então, se você tem uma gama boa e adequada de marcações para o tipo de conteúdo que você produz, isso vai ajudar você a aparecer ali. E para isso você precisa entender de como fazer essa marcação de dados ou como delegar isso para um desenvolvedor. Então, o mínimo de conhecimento técnico é importante. Fora isso, o SEO técnico que ajuda na nossa rastreabilidade e indexação continua importante porque para fazer essa consulta, essa busca para a resposta gerada pelo SGE, ele vai ser impactado por uma velocidade de carregamento ruim da mesma maneira. Se tiver problemas de renderização, de interpretação do seu conteúdo, de leitura do seu texto, vai impactar ainda. Então, a gente tem que trabalhar ainda muito bem esse ponto do SEO técnico dentro dos sites para que a gente consiga um bom resultado dentro do SGE. Outra recomendação que eu trago para vocês é de investir em tecnologia. Então, como a gente está com esse cenário que uma hora ou outra vai se concretizar de vez, não vai ser mais um teste. Já não está sendo um teste em muitos mercados. A gente precisa economizar tempo em tarefas maçantes e pensar e focar nas estratégias. Eu recomendo muito a ferramenta da Niara, que traz, por exemplo, como você fazer uma marcação de dados estruturados muito rápido ali para aplicação dentro do seu site. Ultimamente eu tenho usado bastante até para definição de arquitetura de informação, para trazer mais recomendações de conteúdo, de palavras que podem ser relacionadas, o LSI. Então, a gente consegue trabalhar bem para otimizar o nosso tempo e focar no que importa, que é a estratégia, ser a cabeça por trás da estratégia de SEO e não só uma operacionalização do serviço. Então, acho que cada vez mais a gente vai por esse caminho. E ferramentas como a Niara, outras ferramentas baseadas em IA, podem ser nossos aliados. Então, ao contrário da Skynet, elas podem nos ajudar e não nos prejudicar. Outra recomendação que eu faço fortíssima. Para mim, eu sou muito nerd, eu acabo estudando tudo que eu vejo que vai impactar minimamente no meu trabalho. Mas, às vezes, a gente não tem tempo para estudar tudo. Mas no caso do SGI, para a gente melhorar os nossos resultados dentro desse processo, eu recomendo vocês estudarem linguagem natural e machine learning. Mesmo que de forma mais introdutória, eu acho importante a gente entender como funciona, porque com isso a gente vai entender como funciona o que está por trás do SGI e como que ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Dá para a gente predizer como que ele vai se desenvolver e entender melhor o funcionamento para a gente melhorar os nossos resultados. Então, eu acho fundamental a gente dedicar um tempo para isso, para que a gente não fique para trás. E para quem ainda não apareceu diretamente na busca numa palavra-chave específica, existe a forma de a gente habilitar a busca por IA através desse link que eu disponibilizei aqui para vocês. Então, clicando nesse link que ele abre aqui, você entra e habilita que você quer participar do Search Labs, que você quer fazer parte do teste.
Outro ponto, é importante ver se já está disponível no seu território, porque se não tiver, você não vai conseguir habilitar o teste de qualquer maneira. Para o Brasil e para alguns países da América Latina, ele já está disponível, então é fácil de habilitar. Mas, no geral, muitos países que não têm, teoricamente, disponível no território, já estão visualizando, mesmo fora do beta, mesmo que ele não tenha habilitado o que ele queria, esse resultado através do SGE. Então, é mais um reforço para você garantir que vai conseguir visualizar e testar mais a ferramenta, mas não é garantia também. Porque com ou sem ela pode aparecer ou não. Então está bem confuso ainda como está funcionando essa parte de teste beta do Google com relação ao SGE. E através da ferramenta da SEMrush, a gente já é possível a gente ver em quantas palavras-chave a gente está sendo destacado. Aparece aqui na parte de análise orgânica no AI Overview, e a gente consegue filtrar no Position Tracking também. E já está disponível essa ferramenta para a gente visualizar os resultados que a gente está aparecendo no SGE em destaque, com um snippet, com um certo feature. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Amanda. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você recomenda pensar em diferentes estratégias segundo o tipo de site? Tem alguns sites que são mais afetados pelos AI Overviews? Ou qual é a sua recomendação? Pelo que eu vi, sites que lidam com conteúdo médico estão sendo bem impactados por isso. Querendo ou não, é comum do ser humano, eu estou com um sintoma, eu vou pesquisar aqui e já sai ali o resultado com a resposta na hora, e eu acho isso problemático. Porque se ele está entregando tantas respostas erradas, se o segmento mais afetado de saúde, imagina o que vai acontecer. Quantas coisas erradas não podem passar por esses resultados? Porque ele, querendo ou não, consulta que banco de dados, aonde? Esse é o maior problema, mas todos os sites que entram naquela categoria de Your Money, Your Life estão sendo bem impactados por essa questão. Buenísimo. Sí, en mi portugués español. En nuestro caso, nosotras a veces trabajamos con sitios médicos y siempre vemos estos problemas al parte de los AI Overviews, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede dejar en los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta para ampliar esta temática que es muy actual y muy interesante. Si no, está la información de Amanda para contactarla, y esta presentación, vamos a enviar la presentación de esta palestra y vamos a dejar en contacto a toda la audiencia con Amanda para hacerle preguntas y seguir discutiendo estas temáticas. Amanda, ¿querés compartirnos algo más? Eu coloquei os links de todos os estudos na apresentação, mas é bom pontuar que é tudo muito nebuloso. É muito mais percepções dos profissionais que estão de forma independente fazendo testes e criando pesquisas em cima disso. A gente não sabe ainda qual que é o futuro disso específico. A gente sabe aonde vai impactar no nosso dia a dia e já dá para correr atrás antecipadamente. Mas, fora isso, só quando chegar de vez, tiver uma implementação completa, que a gente vai saber, né? Eu tô com medo disso, não vou negar, não. Essa perspectiva de diminuição de cliques, eu acho que o medo não é nem da gente como profissional, né? Mas do cliente entender isso. Nossa, mas meu tráfego caiu 20% do nada. Por quê? Sí. Ele não vai entender tecnicamente como a gente do que está acontecendo. Sí, es muy importante no solo nuestro trabajo como profesionales, sino también la relación
nuestros clientes y nuestro camino a entender estas cosas y discutirlas y encontrar nuevas formas y también nuevas disciplinas o áreas de trabajo, aparte de SEO, que empiezan a aparecer, como lo que vos comentabas de, no son solo las palabras llaves, sino también es términos más amplios, y empezar como a pensar con otra perspectiva e com outra cabeça, podríamos dizer. Sim, a gente tem que pensar com o momento da IA de uma maneira geral, qual que é o nosso diferencial? Como que a gente consegue colocar o nosso diferencial como ser humano dentro do nosso conteúdo? Que nem eu falei da vivência, isso vai fazer diferença. Algo que a IA não pode responder prontamente. O que você consegue colocar no seu conteúdo nesse sentido, né? Acho que isso vai fazer muita diferença, mas também vai deixar mais complexa a produção de conteúdo, vai ser mais exigida da gente a produção de cada conteúdo que a gente colocar no site. Sí, sí, muy interesante la verdad, ¿eh? Y muchas gracias por participar y te vamos a ver próximamente en el próximo webinar que tenemos el 18 de septiembre, donde vamos a estar hablando de algo más cercano a eventos comerciales que tenemos, que es Black Friday. Así que nada, los esperamos a todos y todas en el próximo webinar de nuestros side shows de Latinas en SEO y a quienes no se registraron todavía para el evento, indexadas.latinasenseo.com, y el 29 de noviembre nos volvemos a juntar un año más en nuestro gran evento de Latinas en SEO Indexadas. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima webinar. Adiós.